minhas amigas, aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos em nome do Senhor Jesus, neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos permitiu, está nos propiciando para que possamos continuar nesta busca, conforme nos orienta Jesus, busca pela verdade. Então aqui nós nos encontramos realizando mais uma vez esta busca para que saiamos das trevas da ignorância. Um dia, sem sombra de dúvida, que conheceremos a verdade e a praticaremos nas menores atitudes do dia a dia, consequentemente, sairemos das trevas da ignorância para a luz do conhecimento, a luz da verdade. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus por todos os ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. Gratidão a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que sempre nos visitam, sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, para que possamos juntos estudarmos estes ensinamentos maravilhosos, estes ensinamentos que o Cristo nos deixou, que os Espíritos amigos jogaram luz sobre estes conhecimentos, estes esclarecimentos, estes conhecimentos se tornando mais claros, mais fáceis de serem vividos e vivenciados na nossa vida. Gratidão a estes espíritos amigos que, em nome do Cristo, estão sempre a nos auxiliar em nossas escolhas. Abraço fraternal a todos e a todas e, mais uma vez, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais este momento de esclarecimentos para todos nós. Então, hoje aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Hoje estudaremos a questão de número 225, questão de número 225, que se encontra no capítulo 6º da vida espírita, ou seja, estamos estudando a vida no mundo espiritual. E esta questão número 225, ela se encontra no subitem acerca dos espíritos errantes, aqueles espíritos, assim como nós, que necessitamos e ainda necessitaremos de muitas outras reencarnações. Esta condição de espíritos errantes que todos nós nos encontramos, em especial, e neste caso, esta classificação como espíritos errantes, após deixarmos este corpo físico e retornarmos para o mundo espiritual. E que Kardec classificou entre uma existência no corpo físico e aquele período que permaneceremos no mundo espiritual aguardando uma nova experiência, numa nova roupagem física, ele classificou como erraticidade, ou aquela condição de espíritos que ainda erram. Então, assim, Kardec questionou no item 225 a erraticidade. A erraticidade é, por si só, um sinal de inferioridade dos espíritos. Então, estar nesta condição, inseridos nesta condição de espírito errante, ou estarmos classificados como aqueles que precisam reencarnar, condição, é sinal patente de inferioridade do espírito para todos na mesma situação? Então, este foi o questionamento de Kardec, ao que os espíritos superiores responderam da seguinte maneira: não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. Então, os espíritos errantes
Estes que ficam aguardando o momento para uma nova experiência em um novo corpo físico, não são todos iguais. Assim como nós que aqui nos encontramos na Terra, não estamos todos na mesma condição evolutiva. Não estamos todos usando simbolicamente a escada de Jacó, que vai ao infinito. Não estamos todos no mesmo degrau desta escada. Cada um de nós nos encontramos em um degrau desta escada evolutiva. Então, esta condição de espíritos errantes, conforme que ele nos fala, é aquele sinal patente de necessidade de reencarnar. No entanto, não estão todos nos mesmos degraus ou no mesmo grau evolutivo. A encarnação, lembram os espíritos amigos, é um estado transitório, já o dissemos. Então, a encarnação ou as reencarnações sucessivas é um estado transitório, não será pela eternidade para todos nós. É um estado transitório de acordo e em acordo com a necessidade do espírito de realizar novas experiências. E aí os espíritos amigos encerram a resposta a Kardec a todos nós dizendo que o espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Então, o espírito, quando liberto da matéria, ele está no seu estado normal. Aquele chamado estado anormal é quando nós nos encontramos aqui no plano físico, realizando novas experiências. Porque o plano físico não é o nosso lugar normal, não é a nossa verdadeira morada. Porque aqui nós nos encontramos provisoriamente realizando uma nova experiência na roupagem física. Todos nós somos seres espirituais que estamos, então somos e estamos, então somos seres espirituais que estamos realizando provisoriamente uma experiência humana. Então somos seres espirituais, seres imortais e que estamos provisoriamente nesta condição de espíritos encarnados ligados ao instrumento físico nesta roupagem humana. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 225 para chegarmos nos comentários de Miramês, Filosofia Espírita, volume de número 5, capítulo número 21, O Mundo Espiritual. Então, Miramês comenta esta questão 225 da seguinte maneira, e lembrando que Miramês, neste conjunto de livros, uma coletânea de livros que denomina-se ou que denominou-se Filosofia Espírita, esta coletânea é composta por 20 volumes. 20 volumes que, neste caso, Miramês teceu comentários a cada uma das questões de O Livro dos Espíritos. Então, nesta nossa caminhada, estudando e refletindo acerca do Livro dos Espíritos, estamos fazendo conjuntamente com cada questão de O Livro dos Espíritos os comentários de Miramês em Filosofia Espírita. Então, hoje, a 225 está aqui colocada no volume de número 5. Então, já estudamos as questões desde o início, incluindo o prefácio de O Livro dos Espíritos, e da questão número 1 até a questão número 224, e estudamos os volumes de número 1 ao número 4 de Filosofia Espírita, e hoje estamos no capítulo 21 do volume número 5 desta coletânea de Miramês e João Nunes Maia, Filosofia Espírita. Então, neste capítulo 21, Miramês inicia os seus comentários a esta questão 225 da seguinte maneira, que a erraticidade no dizer de O Livro dos Espíritos não constitui um estado de inferioridade.
Então, erraticidade, você se encontrar nesta condição de espírito errante, e se encontrar, e todos nós um dia nos encontraremos na erraticidade, ou seja, não é um ambiente, não é um mundo à parte que tem esse nome, mas é o intervalo entre uma existência física e outra existência física. Então, erraticidade é aquele período que permanecemos no mundo espiritual, aguardando uma nova reencarnação. Isto não quer dizer, não é aquela prova patente de que estamos na mesma condição de inferioridade. É como no plano da Terra, diz ele, existem almas de todas as qualidades, desde o homem primitivo até o missionário de Jesus, todos juntos no mesmo plano, mas cada qual vivendo o seu mundo peculiar, a sua situação espiritual. Então aqui Miramês nos lembra a condição do planeta Terra, apesar de este mundo onde nós nos encontramos, esta escola onde nós nos encontramos matriculados, ainda estar classificada, esta escola estar classificada na condição de mundo de provas e expiações, nem todos os espíritos que aqui se encontram estão nesta condição de provas e expiações. Aqui existem espíritos que ainda não chegaram a esta condição, conforme lembra Miramês, ainda são espíritos primitivos. Existem aqueles espíritos que já caminharam um tanto mais, que já alcançaram a condição de bondade, mas que ainda não chegou no topo da pirâmide como espírito missionário, altamente missionário, assim como nós encontramos os espíritos missionários, que vêm constantemente à Terra, em vários e diversos pontos da Terra, para nos esclarecer, assim como aconteceu com Jesus, assim como aconteceu com Francisco de Assis, assim como aconteceu com Chico Xavier, assim como aconteceu com Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi e assim sucessivamente. Quantos espíritos altamente missionários já vieram à Terra a pedido e sob o comando do Cristo para nos auxiliar, para nos relembrar o caminho que leva para a verdade e para a vida? Então, assim, Miramês nos lembra que é o planeta Terra e não é diferente no mundo espiritual, ou seja, não estão todos na mesma condição. Todos aqueles espíritos que estão inseridos naquela condição de necessidade de reencarnarem, aguardando uma nova existência, não estão todos na mesma condição, não estão todos no mesmo degrau da escada evolutiva, mas cada qual vivendo o seu mundo peculiar, a sua situação espiritual. No plano espiritual, diz Miramês, ligado à crosta, há uma profusão de qualificações espirituais, como o céu, no dizer de Jesus, se encontra igualmente dentro de cada um de nós, despertado ou não despertar, ou despertado ou a despertar. Por vezes estamos juntos, mas com vivências separadas. Então, o mundo espiritual, que não está distante, nós estamos inseridos no mundo espiritual, porque estão aqui conosco constantemente os espíritos desencarnados. Então, o mundo espiritual não está distante. Nós estamos inseridos no mundo espiritual, nesta parte mais densa do mundo espiritual, bem como nos lembra Miramês, que todos nós, conforme nos lembrou Jesus e continua a nos lembrar, em todos nós existe o céu, a despertar ou já desperto em muitos, a despertar na maioria e já desperto em poucos, ou numa quantidade bem menor do que aqueles que ainda estão a despertar. E estes que já estão despertos para a verdadeira luz, estes que já possuem ou que já construiu este céu interior, constantemente por amor aos seus irmãos de jornada, pedem ao Cristo
ou aos seus missionários mais elevados para virem à Terra, para auxiliarem os irmãos que ficaram ou que estão na retaguarda evolutiva. E aí ele diz que de acordo e em acordo com a nossa condição deste céu já desperto ou a despertar, por vezes nós estamos juntos no mesmo ambiente físico, mas com vivências completamente diferentes, completamente separadas. E isso podemos notar entre os animais, entre as plantas e mesmo dentro de um lar. As diferenças nos graus de evolução são enormes. Sem sombra de dúvida que as diferenças, mesmo em um ambiente familiar, mesmo em uma família pequena, como é o comum na atualidade, nós encontramos diferenças enormes. Ali um agrupamento com 3, 4 pessoas reunidas, mas espíritos completamente diferentes, ou seja, a condição espiritual de cada um, a idade espiritual de cada um, estar ou não com este chamado céu desperto na nossa consciência. Isto podemos notar, conforme diz ele, em todos os ambientes. A encarnação é um estado transitório. Lembra que Miramês, conforme escreveu, como escreveram os espíritos superiores a Kardec. Então a encarnação ou as reencarnações sucessivas é um estado transitório do espírito. Então ele diz que é um estado transitório do espírito, e aí acrescenta, limitado pelo desgaste natural que sofre o corpo para nos dar outra oportunidade. Com a desencarnação e a reencarnação, passamos por transes que nos despertam valores guardados nos centros da vida. São emoções que nos levam à necessidade de melhorar, ao passo que, se demorarmos em demasia em aproveitarmos a sublimidade oportuna da carne, nos acomodaremos e as dores ficarão e os dons ficarão adormecidos no nosso coração, em nossa vida. Então é preciso esforço constante. Não podemos, conforme lembra Miramês, nos acomodarmos. Não podemos sentar à beira do caminho, conforme usamos simbolicamente, sentarmos à beira do caminho e ficarmos observando a vida passar, observando o fluxo da vida. É preciso, ao invés do comodismo ou de nos acomodarmos, é preciso esforço constante no bem e para o nosso próprio bem. As mudanças em tudo nos levam a aperfeiçoamento espiritual. Se bem verificarmos, mudamos de minuto a minuto. Então aqui Miramês nos faz uma afirmativa importante para as nossas reflexões, e que é exatamente assim, e não é diferente, que mudamos a cada momento. Aqui ele usa o termo que mudamos de minuto a minuto. Neste minuto que estamos vivendo e vivenciando a vida, já não somos iguais ao que éramos no minuto anterior. Então mudamos, nos transformamos de minuto a minuto. O que fomos ontem é diferente de hoje. Mudamos a cada instante, e o que fomos ontem não seremos hoje. Hoje já somos diferentes. As diferenças são leves. As diferenças, em muitas situações, para nós, são imperceptíveis. Transformações imperceptíveis, mas um bom observador notará as transformações operadas por leis universais do Criador. Então, um bom observador, em especial os observadores do mundo espiritual, eles percebem estas mudanças,
mesmo que para nós elas sejam imperceptíveis ou quase imperceptíveis, eles estão percebendo, eles estão nos acompanhando. Entretanto, existem em nós recursos com os quais, aliados à boa vontade e ao conhecimento, poderemos acelerar o nosso crescimento espiritual. Então existe em cada um de nós, estes recursos que, aliados à boa vontade, aí precisa da nossa boa vontade e ao conhecimento, buscarmos o conhecimento, poderemos acelerar o nosso crescimento espiritual. E um desses recursos, exatamente a doutrina espírita. Conforme nos diz Miramês, o espiritismo nos dá condições favoráveis para que isto aconteça. Porque o excelso benfeitor da humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, nos trouxe os meios para usarmos com segurança no devido crescimento espiritual, que é o seu evangelho de vida. Então Jesus veio à Terra para nos auxiliar, para impulsionar o nosso progresso, impulsionar a nossa civilização. Então Jesus é este benfeitor da humanidade que veio e nos trouxe os meios que temos à nossa disposição para usarmos com segurança no nosso crescimento espiritual e para ainda nos auxiliar, por amor a nós, ele continua a nos enviar constantemente os seus mensageiros para relembrarem os seus ensinamentos. Diz Miramês, que estamos sendo chamados e escolhidos. Estamos sendo chamados e escolhidos para todas as mudanças de vida, no sentido de retirarmos do nosso dicionário da consciência a palavra orgulho e egoísmo, pai e mãe de todos os erros, de todas as distorções das leis naturais. Então aqui ele nos lembra acerca do orgulho e do egoísmo. É preciso boa vontade, é preciso esforço constante para retirarmos, banirmos do nosso dicionário, o dicionário da nossa consciência, essas duas palavras, orgulho e egoísmo, que na fala de Miramês, orgulho e egoísmo são pai e mãe de todos os equívocos, de todas as distorções das leis naturais. Se aliarmos os ensinamentos de Jesus às modificações, sairemos da terra com a veste nupcial, de maneira que a nossa entrada no mundo da verdade seja livre de muitos defeitos que trazíamos conosco, na liberdade que nos dá o amor. Então aqui ele nos lembra para aliarmos os ensinamentos de Jesus à nossa boa vontade, trabalharmos verdadeiramente em busca desta liberdade que nos dá o amor, que assim nós ficaremos livres dos defeitos, das mazelas que teimamos carregar conosco ao longo dos milênios. A doutrina dos Espíritos nos tira o medo da morte, pelo prazer de viver com a consciência tranquila. Então, entendo a consciência tranquila, não teremos medo da morte, porque, conforme nos dizem os espíritos amigos, e aqui repete Miramês, o medo da morte é exatamente o medo do desconhecido, o medo em relação àquilo que nos espera do outro lado da vida, simbolicamente falando, porque na prática não existe o outro lado da vida, estamos do mesmo lado. Então, nós temos este medo
do confronto com a nossa consciência. Então, em se tendo a consciência tranquila, não tendo nenhuma acusação na nossa consciência, não acusação contra os outros, mas acusação contra nós próprios, nós não temeremos a morte. Estaremos prontos para esta travessia e nos confrontarmos, porque assim não teremos o que temer, uma vez não tendo aquele chamado peso na consciência. Então aqui ele nos chama a atenção para esta necessidade, desta busca constante pelo conhecimento da verdade. E a doutrina dos Espíritos nos tira esse medo da morte pelo prazer de viver com a consciência tranquila. A verdade, aquela anunciada por Jesus, tem o condão de nos libertar de toda a ignorância, predispondo a alma à felicidade, começando aqui mesmo na Terra, mesmo que ela não tenha a existência total na área do planeta. Então a felicidade, ela começa aqui na Terra. E Jesus nos chamou a atenção para a necessidade do conhecimento da verdade. Conforme anotações do evangelista João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade nos libertará das trevas da ignorância, uma vez conhecendo e praticando o amor, instalando esta luz no nosso coração, no nosso interior, nós não teremos medo de enfrentarmos os obstáculos da vida, enfrentarmos esta travessia, que é esta alfândega, simbolicamente falando, entre o plano físico e o plano espiritual, iniciando a instalação da felicidade interior, aqui mesmo na Terra, de acordo com as condições que nós formos criando pouco a pouco no ambiente onde nós nos encontrarmos, de acordo com o que comporta o grau evolutivo aqui do planeta Terra. E ainda ele diz que a erraticidade tornamos a falar para melhor ficar gravado em todos os corações, não caracteriza o estado dos espíritos inferiores. Então, a erraticidade não caracteriza o estado dos espíritos inferiores. Nela se encontram diversas colônias espirituais, postos avançados de socorro para receber e instruir todos os espíritos recém-vindos da matéria. Aqueles mais endurecidos acomodar-se-ão em lugares compatíveis com os seus sentimentos, sem, entretanto, ficarem órfãos da bondade do Criador, pois sempre receberão, por misericórdia, a visita dos benfeitores da verdade e do bem comum. Então aqui Miramês nos lembra acerca das diversas, sem citar nomes, mas das diversas colônias espirituais espalhadas pelo mundo espiritual para nos acolher a todos, de acordo e em acordo com as nossas necessidades. Seremos atraídos para estas colônias para darmos continuidade em estudos, para darmos continuidade ou iniciarmos algum tipo de tratamento, para recebermos o socorro necessário. Então, de conformidade com a nossa condição, com o nosso maior ou menor equilíbrio, maior ou menor desequilíbrio, nós seremos conduzidos ou atraídos para uma determinada colônia para recebermos este atendimento, esta atenção dos benfeitores da verdade e do bem comum. E encerrando estas reflexões, Miramês diz que Deus nos abençoe e que o livro dos Espíritos seja mais estudado pelos Espíritos encarnados para facilitar o despertamento da fraternidade universal, começando dentro do coração de cada um de nós.
Então aqui Miramês nos conclama a todos, em especial os espíritos encarnados, ou que ainda estão encarnados, na nossa condição, nós que aqui nos encontramos encarnados, para que possamos estudar mais a doutrina espírita, para que possamos auxiliar efetivamente na implantação ou na instalação da verdadeira fraternidade aqui na Terra, vivendo e vivenciando nas menores atitudes do nosso dia a dia os ensinamentos do Cristo nosso Senhor. A paz esteja sempre conosco, meus irmãos e irmãs. Muito obrigado por sua presença. Abraço fraternal a cada um de vocês. Até breve, meus irmãos e irmãs.